Alô, alô, boa tarde, gente, tudo bem? Mais um vídeo numa sexta-feira. O vídeo de hoje eu vou falar sobre vitimismo. É um assunto bem difícil porque a gente reconheça ou não, nós nos colocamos sim nessa posição. Sabe quando a gente coloca naquela posição de vítima, de coitadinho, gente? Ai, só eu sofro, ninguém entende a minha dor, ninguém passou pelo que eu passei, ninguém sabe como é, o mundo é injusto, ninguém me ama, ninguém me quer. O mundo é injusto mesmo, tá? Já vamos começar por aqui. Só quem é justo é Deus, é só Ele que é justo. Essa condição de autopiedade, com o tempo, se torna um ciclo vicioso. Você acha que você é aquilo. Quando a gente se vitimiza constantemente, a gente quer atenção. Quando essa atenção vem de alguma forma, de algum lado, de alguém, de um amigo, de um parente, o nosso cérebro entende que está funcionando. E esse ciclo vicioso faz com que a gente continue se colocando na posição de vítima. E claro, quando ele não funciona, quando as pessoas não te dão a atenção desejada, você se vitimiza mais ainda, porque aí você sofre mais ainda, você é mais coitadinha e mais injustiçada. Como eu falei nos vídeos anteriores, por muito tempo eu criei essa casca grossa, porque eu não queria ser a coitadinha. Mas, como eu tive que desconstruir todo o meu eu com a chegada da Vitória, se você não viu o vídeo anterior, já corre lá que você vai entender do que eu tô falando. Eu passei a pedir ajuda, eu me desarmei, eu tirei essa armadura que eu tava sempre pronta pra guerra. Mas, como nem tudo são flores, eu entrei na posição de vítima. Eu me tornei uma pessoa amarga, uma pessoa ruim. Eu minimizava todos os problemas dos outros. Então, algumas amigas, algumas pessoas vinham me procurar na época, quando a Vitória não vinha, e eu me cansava, eu me estressava, eu achava, ai que bobeira, uma criança perfeita, ela tem uma filha perfeita, uma filha que vai passear, que vai para onde ela quer, e achava sempre que o meu problema era o maior, e isso me causava uma revolta, isso me causava um sentimento ruim que me consumia, porque o meu problema é o pior, porque a Vitória, porque o meu casamento, e era sempre a mais coitadinha, a mais sofredora. Por que, meu Deus, que logo para mim veio a Vitória? Por que o meu sonho era ter um filho? E eu tive que abrir mão de tudo por esse sonho, e eram tantos porquês, e porquê, e estava sempre sofrendo. E a verdade é que sozinho, geralmente, não é que a gente não consiga, mas é muito mais difícil, porque o nosso cérebro já foi educado dessa forma. A gente educou o nosso cérebro a ser dessa maneira. Então, a gente precisa sim ter pessoas em que a gente confie e que a gente se sinta acolhido, mas que também em algum momento essa pessoa seja uma repreensão na sua vida. A gente precisa amar essas pessoas que nos repreendem, que em algum momento te dá um choque de realidade. No meu caso, acredito que no caso do Rafa também, essas pessoas foram os meus pais. Porque o meu pai tem aquele olhar mais sentimento, de entender a nossa dor, de dar uma palavra de conforto. A minha mãe, não que ela não dê essa palavra de conforto, a minha mãe sempre foi uma boa ouvinte, ela sempre me ajudou muito, porque sempre que eu ligo para minha mãe, eu fico aí 1 hora pelo menos no telefone com ela. Então isso também me ajudava muito. Mas, obviamente, como eles percebiam a condição em que a gente se colocou, não dava para se prolongar por muito tempo. Eles precisavam dar um choque de realidade na gente para em algum momento a gente acordar, porque sozinho a gente não ia conseguir. E aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, uma conversa longa, uma vez que eles vieram aqui nas férias em casa, em que após muitas coisas que nós conversamos, ela olhou bem fixo para mim e falou: "Você está patinando". E é claro que aquilo não fez nenhum sentido para mim no dia. Eu não entendi nada. Eu falei para minha mãe: "O que é patinar?" Para você ver o nível de maturidade que eu tinha espiritualmente na época. Eu não entendi nada do que ela quis dizer com eu estar patinando. E eu lembro que eu respondi para ela: "Por que patinando? Eu tenho que aceitar a vida que eu tenho. Se nada tá bom na minha vida, eu vou me conformar". Eu nunca fui uma pessoa conformada. Eu sempre fui a pessoa fazedora. Não tá bom? Vou mudar. Não tá bom? Vou achar solução. Não tá bom? Vou para outro lugar. Na verdade, essa solução muitas vezes era fugir do problema também. Não tá bom nesse emprego? Não tem problema. Vou pedir as contas e vou procurar outro. Afinal de contas, nunca fiquei desempregada. E por muitos dias eu fiquei me perguntando o que é que ela quis dizer com eu estar patinando. Eu orava,
Eu pedia para Deus para me dar entendimento, para eu entender o que estava acontecendo. E foi então que alguns dias depois dessa conversa, meus pais ainda estavam aqui. Deus me respondeu num sonho. Nesse sonho eu vou tentar contar de maneira breve, mas eu estava num galpão gigante, cheio de aparelhos, de não sei o que é aquilo, de objetos grandes e pesados. E eu falava para Deus que eu tinha que esvaziar aquilo, mas não sabia como. Porque eu era uma só, porque eu era pequena. Como que eu vou esvaziar isso? Deus me ajuda. E ele não respondia nada. Ele me respondia com silêncio. E até que depois de muito reclamar, um belo dia eu consegui tirar um daqueles objetos pesados que eu não consegui identificar no sonho. Assim que eu tirei um, Deus foi lá e tirou dois. E eu falei para ele, se você podia tirar dois com tanta facilidade, por que não tirou tudo? E ele não me respondeu nada mais uma vez. Ele permaneceu em silêncio. Aí com muito esforço gigantesco, contra a minha própria mente e a minha própria força física, eu consegui tirar mais um objeto daquele galpão. Aí Deus foi lá e tirou três. E eu continuei reclamando, Deus, se o Senhor consegue tirar isso com tanta facilidade, por que o Senhor está me obrigando a tirar? Olha o meu tamanho. Eu sou uma mulher, eu sou pequena, eu não tenho força. E mais uma vez ele me respondeu com silêncio. Mas eu precisava daquele galpão vazio, então eu tinha que me esforçar. Aí com muito esforço eu fui lá e tirei mais um. Aí Deus foi lá e tirou todo o resto. Esvaziou o galpão para mim. E aí o que era para eu ficar feliz, porque finalmente eu consegui ter o meu galpão vazio, o que eu fiz? Eu continuei reclamando. Falei, Deus, por que o Senhor, num estralar de Deus, podia esvaziar todo esse galpão para mim? Você me fez sofrer tanto, você me fez dar tanto de mim para tirar um único. E agora está vazio. O Senhor podia fazer isso desde o início. Por quê? Nossa, mas eu passei tanto tempo e eu continuei reclamando. E aí ele me respondeu. Ele falou assim, se eu tivesse tirado tudo desde o início, você não teria aprendido. Foi só o que ele respondeu. Porque Deus é sábio, né? Deus é o cara. A gente fala muito e fica se justificando, explicando. Ele com poucas palavras ele explica tudo. Porque aquele sonho mexeu de tal maneira comigo que eu acordei e não consegui mais dormir pensando naquilo. De manhã eu acordei e falei pro Rafa, eu contei do sonho que eu estava mal, eu estava com a consciência pesada, eu estava com vergonha dos meus pais, porque aquele sonho me respondeu que eu estava há quase 6 anos, porque isso foi há um ano, um pouco mais de um ano atrás, eu estava todos aqueles anos reclamando o tempo todo da minha condição atual. E nesse ciclo vicioso estava eu e o Rafa. Então o Rafa não seria a pessoa que iria me tirar a cegueira e nem eu poderia fazer isso com ele, porque estávamos nós dois nessa constante reclamação e posição de vítima. Quando Deus me revelou isso, me veio um sentimento de culpa, de arrependimento, de vergonha. E eu quis fazer tudo diferente. E eu falei pro Rafa, tudo que a gente fez sozinho a nossa vida toda, a gente fez errado. Então agora, a partir de agora, vamos deixar ele fazer. O que ele quiser para nossa vida é o que a gente vai fazer. É claro, como eu falei, o processo é lento, é difícil, a gente precisa se policiar constantemente, porque Deus dá a palavra, Deus revela, mas não é num passe de mágica daí que você está curado. Deus te dá o caminho, mas quem tem que trilhar esse caminho é você, e aí entra a nossa força de vontade. E foi difícil, porque por algum tempo ainda o Rafa e eu queríamos voltar para aquele ciclo vicioso de colocar na posição de vítima. Porque mas eu não mereço, mas eu já sofri tanto na minha infância, eu já passei por tanto. E aí, um ajudava o outro. Quando eu estava num dia bom, ou vice-versa, o Rafa estava, a gente estava sempre, não vamos reclamar. E eu vou deixar claro aqui, tá, gente, que reclamar e se vitimizar é diferente de buscar ajuda e desabafar. Você precisa sim, se tiver ao seu alcance, procurar um psicólogo se você estiver precisando ou estiver assim no seu limite. Você precisa sim ter uma pessoa para desabafar. Só o fato da gente desabafar com alguém da nossa confiança, claro, você não vai sair por aí falando as dores para qualquer um. Já tira o peso das nossas costas muitas vezes.
Muitas vezes médicos e psicólogos são usados por Deus também, porque Deus sempre faz a obra dele usando alguém na terra. Ele usa, na verdade, a forma que ele quiser. Seja uma pessoa, seja uma situação, uma oportunidade, uma dificuldade também. É diferente de você ter uma amiga para contar suas dificuldades e trocar informações, ideias. Eu tenho sim amigas em que eu faço isso, que a gente conversa. Eu desabafo sim para minha mãe até hoje. Mas o reclamar que eu digo é ficar colocando a culpa em todo mundo, em Deus e o mundo, porque eu sofro. E claro, você entender que a dor do outro também é importante, que você também precisa ter esse olhar, que a sua dor não é maior que a do outro. Na sua cabeça pode ser, mas você não sabe o que aquela pessoa pode estar passando. Você pode saber o presente, mas não sabe o que ela viveu no passado. Muitas vezes o que é pequeno para um, às vezes é um comentário, é um bullying. Só que isso mexe muito com a cabeça das pessoas. A gente não tem como medir problemas e situações. A gente não tem como medir a dor de cada um, porque só Deus conhece o nosso coração. A gente tem sim um período de luto, a gente lidar com perdas, esses gatilhos emocionais, essas memórias não são só coisas do passado. Muitas vezes nós estamos passando por esses traumas e problemas hoje, no presente, na vida atual. Muitas dessas dificuldades estão acontecendo em tempo real, não é só do seu passado. Então a gente vai passar por um período de luto, vai passar por um período difícil e talvez a gente vá se vitimizar. Acredito que seja comum, mas esse período precisa ser uma fase, precisa ser um período só, não pode ser permanente. E eu vou encerrar aqui hoje com um versículo, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho ou não tem essa pessoa para dar uma realidade, um choque de realidade na gente, que a gente precisa sim para sair dessa condição de vítima. Parece cruel, mas é necessário. Josué 1, versículo 9. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde você andar. Então, se você não consegue sozinho, ora. Seja sincero, conversa com ele como um amigo, conversa com intimidade com ele. Às vezes a gente não sabe como fazer, como começar. Como eu falei num vídeo aí, algumas semanas atrás, eu não sabia como era ter a fé mais forte. Só ora. Ele sabe o que está no seu coração. E ele vai te ajudar se você fizer a sua parte e se você acreditar, principalmente. Você precisa acreditar, ter fé, entregar e descansar que ele vai agir na hora certa, no tempo dele. Por hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece, já me despedi, mas se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, pega o dedinho aí, é bem rapidinho.